7h02, hora da gente acionar aqui a nossa reportagem ao vivo, porque a gente segue acompanhando a presença do presidente Lula em território francês. E o presidente continua cumprindo essa agenda internacional, participa hoje, inclusive, do Fórum Empresarial Brasil-França. Vamos até a capital federal, porque Bruno Pinheiro tem mais detalhes e informações dessa agenda de Lula. Bruno, bom dia para você, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Oi, Nonato, ótimo dia também a você e a Soraya, que nos acompanha nesta sexta-feira aqui na Jovem Pan. A agenda de Lula inicia logo cedo, então, às 9h30 da manhã, foram às 4h30 aqui no Brasil. Na verdade, recebeu o título de doutor honoris causa na Universidade de Paris. Na sequência, uma visita à exposição do Nosso Barco Tambor Terra, de Ernesto Neto, na companhia também de Emmanuel Macron e da primeira-dama. Já por volta de meio-dia, o presidente ainda tem uma agenda na cerimônia de certificação do Brasil como livre de febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal. À tarde, Lula acompanha o encerramento do fórum, que o Nonato já disse aqui agora há pouco também na Jovem Pan. E nesta agenda de 9h30 da manhã, horário local, Lula fez um discurso, fez algumas falas e também fez uma defesa de universidade para indígenas. Essa foi uma defesa de Lula durante o seu discurso. A gente vai rever então o que disse Lula hoje um pouco mais cedo na França. E agora eu tenho dois projetos. Um é criar uma universidade para os indígenas. E a outra é criar uma universidade de esporte. Ou seja, para a gente fazer com que as coisas evoluam, se a gente criar uma universidade, a gente vai poder fomentar mais e, quem sabe, fazer do esporte também um chamariz para que a criança não seja mais, levada ao narcotráfico. O último compromisso de Lula será às 5h15, horário local, e aí na sequência outras agendas, e no final de semana ainda retorna para a capital federal. Aqui, Geraldo Alckmin segue tocando as agendas e representando o presidente da República. Nonato e Soraya. Muito obrigado, Bruno Pinheiro, atualizando para a gente essas informações em Brasília. É assunto para a gente convidar também aqui já para a nossa conversa Deise Ciocari e Cristiano Vilela. São os nossos comentaristas que estão conosco na manhã de hoje. E eu vou começar contigo, Deise, perguntando exatamente para você qual é a tua impressão dessa visita do presidente Lula à França. Ontem a gente acompanhou o anúncio de uma série de acordos, que o presidente estava citando, Emmanuel Macron também. Tivemos uma foto, agora há pouco a gente mostrava aqui, de Lula e Macron em frente à Torre Eiffel, de mãos dadas, revivendo a amizade que tiveram tão em destaque aqui no Rio de Janeiro também, quando o Macron esteve por aqui. Qual é a tua expectativa em torno dessa visita do Lula por lá, Deise? Bom dia. Bom dia, Nonato. Bom dia, Soraya. Bom dia, audiência da Jovem Pan. Bom dia, Vilela. A expectativa é que fique nas fotos. Eu acho que não deve passar muito disso, não. Talvez essas manchetes positivas, mas fato é que o acordo com o Mercosul ele não deve sair do papel. Já faz mais de 20 anos que esse acordo está travado e o presidente Lula ele insiste muito, Ele fala muito sobre esse acordo, falou muito ontem, até de uma forma mais incisiva, mas fato é que quando a gente reitera muito no discurso, a gente insiste muito e a outra parte não dá um retorno, é porque muitas vezes esse acordo ele está até muito longe de ser efetivado, Fato é que a França está muito cética em relação ao Mercosul, a Alemanha também está cética em relação a esse acordo com o Mercosul e ele não deve sair. O presidente Lula faz pressão, o Alckmin faz pressão, mas fato é que o acordo nunca esteve tão distante. Então, essa visita do presidente Lula na França, ela serve muito mais para essas fotos bonitas, para construir um diálogo, mas é um diálogo que está longe de até
apaziguar os ânimos entre o agronegócio brasileiro e o francês, né? A gente sabe que o francês ele é muito protecionista, então, assim, chegar num acordo ele está muito distante de acontecer, né? O mundo mudou muito, a Europa está muito cética e o Brasil está procurando acrescentar essa imagem de um líder estadista, né? O Lula quer consolidar essa imagem de um líder estadista, mas talvez ele nunca estivesse tão perto daquele Brasil de 2005, né? Um Brasil lá com os olhos de 2005 e que ainda não entendeu esse ano de 2025, né, Nonato? Então, acho que serviu muito mais para fotos, para headline de imprensa, mas acordo efetivamente a gente não vai ter, não. Cristiano Vilela, a gente também quer te ouvir. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia aos nossos comentaristas. Sua visão também é um pouco mais pessimista, apesar do Lula ter demonstrado ontem ainda, né, determinação para esse acordo com Mercosul, União Europeia, né, e o fato do Brasil estar saindo aí dessa crise sanitária, ter esse reconhecimento internacional daqui a pouquinho, né? O presidente Lula deve falar também com a imprensa. Qual o papel dessa viagem e desse posicionamento? Pelo menos os dois ali na foto parecem ser amigos, né? Pois é, infelizmente eu também estou cético, viu, Soraya? Um ótimo dia a você, ao Nonato, Deise e todos que acompanham o Jornal da Manhã. Eu vou na linha da Deise. Eu vejo que é muito difícil que, de fato, se coloque de pé esse acordo. A França tem resistências bastante fortes, contundentes. O presidente Macron, ele deixa isso muito claro, por mais que tenha uma relação bastante amistosa com o chefe de Estado brasileiro, mas ele deixa bastante claro que ele tem esse compromisso com o agro francês e que não tem condição de aceitar os termos do acordo com o Mercosul na forma como é proposto, na forma como está entabulado. Nesse sentido, eu vejo que o presidente Lula, ele exagerou um pouco na dose ao fazer afirmações de que ainda esse ano formalizará efetivamente o início das atividades, da colocada em prática desse acordo. É uma promessa que dificilmente poderá ser cumprida. E um outro aspecto da fala do presidente Lula foi eventualmente reviver alguns aspectos de programas e tudo mais que podem até ser bonitos para o público externo, como, por exemplo, a universidade para os povos indígenas, a universidade para o esporte. Mas são situações difíceis de ser colocadas em prática, especialmente no momento difícil em termos de finanças públicas que o Brasil passa. Eu vejo que o momento é de fazer menos discursos mirabolantes e mais atividades práticas, no sentido de ajustar a casa e fazer que o Brasil possa voltar a avançar.